Pois é, gente, que situação. Thaís, Cláudio, Pedro. Por isso a gente convidou aqui para o Jornal Gente para debater conosco, para esclarecer vários assuntos, o professor Roberto Rodrigues, que é professor emérito da FGV, aqui conosco no Jornal Gente ao vivo. Professor, seja muito bem-vindo ao nosso programa. E eu já faço a primeira pergunta para o senhor. O senhor deve ter ouvido aqui as nossas entrevistas. A Confederação Nacional da Agricultura, a CNA, ela estima perdas para o agronegócio de até 6 bilhões de dólares, o que representa cerca de 50% das exportações do agro para os Estados Unidos. O senhor concorda com essa estimativa? E quais os setores do agro que seriam mais impactados? Um bom dia para o senhor. Bom dia, Sônia. Bom dia, Thaís, Cláudio, Pedro. Bom dia a todos. Obrigado pela oportunidade. Olha, na verdade, tudo que se disse já foi dito aqui hoje. A própria Thaís fez uma análise perfeita agora dos problemas que existem e a palavra adequada é incerteza absoluta. Nada é certo, nada está claro em relação ao que vai acontecer ainda. Agora, os números da CNA foram números estudados, avançaram todas as cadeias produtivas para avaliar cada tema, cada setor, qual é o prejuízo maior ou menor. E a verdade é essa. Ninguém sabe o que vai acontecer enquanto não houver uma negociação de fato. Negociação entre os governos, líderes dos governos dos dois países. Tem que haver uma conversa franca, leal, para que a coisa avance. Por enquanto, é só incerteza, e uma incerteza perigosa, porque é prejuízo. Tem um tema chato de falar, mas é desemprego grande, fábricas vão fechar, fazendas vão fechar, e é um problema muito sério para a economia brasileira. Eu penso, Sônia, se você me permite fazer uma pequena especulação aqui, se as tarifas forem mantidas no prazo adequado, no prazo colocado, 1º de agosto, vai haver uma redução das exportações para os Estados Unidos. A alternativa, que já foi colocada aqui por vários entrevistados, de abrir novos mercados, existe, mas é um processo lento, não se faz do dia para a noite, demora para fazer isso aí. Então, a primeira coisa que deve acontecer de fato, se assim for realizado o processo, é sobrar produto no Brasil. Sobrar produto no Brasil significa o quê? Cai o preço. Caindo o preço significa o quê? Menor inflação. Menor inflação é bom para quem? Para o consumidor e para o governo, que faz fatura em cima disso. Só que isso é o curto prazo. No médio prazo, voltando a especular sobre o tema, no médio prazo, a perda de renda vai ser muito grande para agricultores e agroindústrias também, que trabalham a agregação de valor, que provavelmente não serão capazes, esses produtores, de pedir uma boa safra para frente. Significa redução de oferta, significa inflação. Então, nós temos um cenário que mostra uma perda de valor, com redução da inflação aqui dentro, no curto prazo, e no longo prazo inverte o processo. Nos Estados Unidos, a coisa é exatamente o contrário. Essa falta de exportações agora dá uma pequena inflação em alguns setores americanos, mas na frente esse negócio se reajusta de outra maneira. Então, é um cenário economicamente, socialmente, muito ruim, Sônia, para nós no Brasil, para o setor rural, para o agronegócio em particular, muito ruim. Professor, ministro, muito bom dia, bem-vindo aqui ao nosso programa mais uma vez. O senhor tem um currículo notável, inclusive de ter participado do governo federal na condição de ministro. E o que me espanta nesse episódio é o desinteresse. É mais do que incapacidade, porque nisso eu não acredito. Nós temos no Itamaraty um corpo de diplomatas absolutamente notável, experiente e muito competente, né? Mas há um claro desinteresse do Brasil de sentar à mesa de negociações, né? Não será isso? Não será isso não acabou virando uma boa ideia para o Lula? Disseram para o Lula, se esse negócio aí, se eles aplicarem isso, o preço vai reduzir, a inflação vai cair, isso vai ser bom para a eleição. Também é bom para a eleição um presidente que é rejeitado, reprovado pela maioria dos brasileiros, né? Mais de 60% dos brasileiros reprovam o atual governo, com a exceção do Nordeste. E aí, por isso, a média nacional cai para uns 54%, 55% de reprovação, mas é muito elevado. E dirigentes nessa situação costumam procurar um inimigo externo, né? Então, tudo meio que interessa ao Lula. Como é que o senhor avalia isso? Essa incapacidade, até agora, o governo brasileiro não conseguiu falar com ninguém.
com nenhuma autoridade no mais alto nível. Ninguém. Ministro, a embaixadora do Brasil foi colocada de férias, em plena crise. Não é? E quando ela volta, ela não consegue falar nem mesmo com escalões inferiores da Secretaria de Estado. O Mauro Vieira andou ligando meses atrás para o Marco Rubio, que é o secretário. Ele não atendeu o telefone. Enfim, essa reação brasileira pode ser desinteresse. O governo está mais de olho nos dividendos eleitorais dessa crise do que no interesse nacional. Como é que o senhor vê isso? Porque há uma perplexidade crescente aqui em Brasília. Cláudio, em primeiro lugar, obrigado pela pergunta, pela saudação, mas, Cláudio, é a tal história, eu de política entendo pouco, mas tem uma certa, digamos, uma certa realidade desse processo, né? Se cair os preços, cair a inflação, politicamente é bom para quem está no governo. Mas eu acho que tem um outro tema por trás disso também, Cláudio, que é de interesse econômico do governo americano. Eles estão aborrecidos com o tema da nova moeda, da outra moeda, que não seja o dólar, e que, enfim, ficaram muito queimados com esse processo. Então, talvez, Cláudio, não seja falta de interesse do governo brasileiro. Estou especulando com você. Talvez seja falta de interesse do governo americano de conversar com a gente. Você fez uma referência importante. A embaixadora não foi recebida nem pelo terceiro escalão do Departamento de Estado. Isso é um desprezo que pode representar uma má vontade do governo americano falar com a gente, pela razão econômica já referida. Então, não sei, eu não sei responder para você se o governo brasileiro está desinteressado nisso. Eu tenho assistido permanentemente pela imprensa essas reuniões que o presidente Alckmin tem feito. Eu vejo também a mobilização do ministro Haddad, do ministro Fávaro. Há uma mobilização. Governadores de estado se mobilizam. O setor privado está procurando se comunicar com o setor privado norte-americano, que tem prejuízos também, né, nas importações. Então, eu acho que tem uma movimentação embaixo, Cláudio, embaixo. No nível empresarial, no nível de governo segundo escalão, mas talvez falte interesse do lado de lá. E aí é muito sério, porque é um desprezo que realmente nos coloca numa situação de cordas, estamos nas cordas. Estamos conversando aqui com o professor Roberto Rodrigues, professor da Fundação Getúlio Vargas, sobre a questão do tarifaço. Professor, mas nem tudo são flores, né? A gente tem ouvido falar aí do setor produtivo uma palavra que arrepia: desemprego. Se esse tarifaço for mantido, como é que fica a situação do emprego nessas grandes companhias exportadoras? Olha, Pedro, eu fiz uma referência a isso na primeira intervenção. É uma coisa desagradável falar, porque parece que ele está fazendo uma jogada política, né, para chamar a atenção. Mas é óbvio. Alguns setores já estão desempregando. Setor de fruta, setor de pescado, de tilápia, já estão fechando empresas, já estão parando de trabalhar, porque os americanos não querem mais importar antes da tarifa entrar em vigor, porque até chegar lá o produto vai atrapalhar o processo. Então, o tema do desemprego, que pode ser muito sério no curto prazo, Pedro, diferente do tema econômico. Se nós tivermos problema de desinflação agora e inflação depois, a economia tem um processo que se ajusta. Mas o desemprego não. Ele entra agora e piora depois, na questão da inflação. Então, é um processo mais permanente. Realmente, eu acho que é o tema mais delicado em termos de governo, é esse tema. Professor, para a gente entender por onde o Brasil pode ir, a gente tem que entender o que os Estados Unidos querem com esse tarifaço, né? E acho que é isso que está difícil. Nos acordos que já foram fechados com outros países, ficou bem claro, por exemplo, no caso da China, terras raras. No caso do Japão, anunciado ontem, mais investimento japonês nos Estados Unidos. Hoje o Japão já é o principal investidor estrangeiro nos Estados Unidos. O que é que eles querem da gente para se conseguir algum tipo de negociação? Porque a citação do ex-presidente Jair Bolsonaro naquela carta de Donald Trump embaralha demais o cenário, o senhor não acha? Thaís, de novo, a gente volta para essa questão política que
que eu tenho arrepio de falar isso, porque eu não entendo essa coisa aí. Mas eu não acho, sinceramente, que este seja o fator determinante para a posição do governo Trump. Para mim, o fator determinante é a questão da moeda, a questão do câmbio, do dólar, vis-à-vis outra moeda a nível de BRICS. Para mim, esse é o tema principal do caráter econômico. Então, o que eles querem, não sei, não estou na cabeça deles, mas imagino que eles queiram manter o dólar como moeda única em termos de comércio internacional. E se o Brasil se bandear para outra direção, como se manifestou já o nosso presidente, isso irrita os americanos, governo e empresa também. Nesse caso, não é só o governo americano. Todo o sistema produtivo fica magoado com esse processo. Para mim, nisso é que tem uma razão muito mais econômica do que política para essa ação. Agora, o que eles querem, eu queria saber também, mas acho que tem muito a ver com essa questão cambial. Professor, então a gente faz a pergunta que ontem a gente colocou aqui, né? O que o Japão fez que o Brasil não está fazendo? Faltando aí o calendário apertado, 7 dias para o chamado tarifaço de Trump. Bom, o Japão, como o Cláudio colocou aqui, o Japão procurou a conversa, buscou a conversa insistentemente e conseguiu a conversa. E aí está a minha questão central. Não sei se os americanos não querem conversar conosco ou se nós é que não fizemos um esforço maior. E nesse sentido, acho que o Cláudio está certo e você, Sônia, coloca também o dedo na ferida central. Nós temos que buscar a negociação a todo custo. Eu fiz um artigo há 15 dias atrás, quando saiu a notícia do tarifaço, fiz um artigo dizendo o seguinte: negociar. A única coisa que tem que fazer é negociar. Isso é uma coisa que compete ao governo federal, compete aos governos estaduais, compete ao setor privado, compete ao parlamento. Negociar agora é a palavra de ordem, não tem o que discutir mais. E negociar com conhecimento da realidade dos fatos. Quem somos nós em termos de poder econômico para negociar com os Estados Unidos? Então, nós temos um tamanho que nos possibilita uma negociação limitada, mas temos que fazê-la a todo custo, insistentemente, com todo mundo envolvido. Eu volto à pergunta do Cláudio Alberto. Será que nós é que não estamos fazendo força ou do lado de lá é que não querem conversar com a gente? Ou ambos? Então, o tema é complicado, mas tua pergunta, tem que negociar. O Japão fez, a China fez, a Tailândia fez, todo mundo fez. Nós temos que fazer a mesma coisa. E mais. Ministro, E mais. Ministro, a gente observa, assim, além de tudo, né, o agravamento de tudo, é o isolamento do Brasil, né? A gente assiste, por exemplo, a China com pré-acordo já firmado, a Europa ontem anunciou, já confirmou lá também que está prestes a assinar o acordo lá de 15%, o Japão já anunciou, Indonésia, a Índia, só o Brasil está isolado, tanto assim que quando se falou que a questão talvez fosse a moeda, o BRICS, não sei o quê, o Lavrov lá, que é o chanceler russo, já foi dizendo: isso é a ideia do Lula, não tem nada a ver com isso não, né? E o que a gente observa também é que a China se tem um país que não tem o menor interesse de hostilizar os Estados Unidos, até por razões comerciais, é a China, né? Então, se a China tiver que escolher entre Brasil e Estados Unidos, não tenho dúvida que vai escolher os Estados Unidos, né? Tanto assim que se interessou em sentar e negociar acordo, né? O mercado chinês interessa ao americano e aos Estados Unidos e vice-versa. É uma questão econômica. Os países têm interesses, né? Não têm interesses comerciais e não interesses ideológicos, rastaqueras, atrasados, bolorentos como esses que são esposados pelo atual governo. Esse isolamento, o senhor acha que pode dificultar, porque a gente essa coisa aí as exportações para os Estados Unidos poderão ser direcionadas, e o senhor explicou muito bem que isso leva tempo, para outros mercados, etc. Mas os outros mercados estão todos, como é que eu diria, se unindo aos Estados Unidos, né? Isso não vai dificultar ainda mais
a diversificação, digamos assim, da clientela brasileira daqui para frente, no eventual tarifaço de 50%? Pode ser que sim, Cláudio, mas eu vou pegar o seu próprio comentário prévio. A relação entre China e Estados Unidos interessa a ambos, né? A China e os Estados Unidos. Mas para a China e para o Brasil também é importante a relação entre os dois países. A China é hoje o nosso maior mercado e tem muita especulação, inclusive hoje no próprio mercado agrícola, de que esse tarifaço pode fazer com que os Estados Unidos nos empurrem mais ainda para a China, para o colo da China, em termos de um mercado comprador que pode, digamos, quebrar o galho num certo período, se outras coisas não se resolvem. Importa um pouco mais, não vai fazer muita diferença para a China e pode resolver o problema da gente. Então, concordo com você que a China vai preferir muito mais negociar com os Estados Unidos do que com a gente, mas, num momento dessa natureza, considerando esse aspecto político, né, de geopolítico, na verdade, não é político rastaquera, é geopolítico, pode ser que a China tenha interesse em salvar o Brasil nessa circunstância. Pode exportar para a gente aqui que nós assumimos essa coisa num prazo mais curto do que seria uma negociação cuidadosa, criteriosa com outros mercados. Então, pode ser que isso aconteça também. Faria parte da questão geopolítica, né, Cláudia, que é um pouco mais complicada para a gente decifrar. Mas o que é claro é que a medida prejudica empresários brasileiros, sobretudo no campo ou no agronegócio. E isso é estranho, porque qual é o interesse do governo americano de destruir empresários brasileiros? Isso politicamente não é adequado, não faz sentido. Por isso que eu acredito que uma negociação para valer, com força, com todo o peso da presidente da República Brasileira junto aos Estados Unidos, pode ter um resultado positivo. Deus te ouça, viu, professor? Deixa eu agradecer a sua participação aqui no Jornal Gente, do professor emérito da Fundação Getúlio Vargas, Roberto Rodrigues, que um grande especialista em agronegócio, foi ministro da Agricultura e está conosco aqui, tentando colocar uma luz nesse cenário tão confuso. Estou vendo que está difícil, né, professor? Porque tem muitos senões, muitas dúvidas agora. Então, esse aqui é o retrato vivo desse momento. De fato, tem muita coisa que pode acontecer e a gente vai contar aqui para o nosso público. Obrigada, viu, professor? Até a próxima. Obrigado, Cidela. Eu lamento não ter iluminado mais esse quadro escuro, ele está realmente nublado. É claro que isso iluminou. É impossível, mas só com uma bola de cristal, viu, professor? Infelizmente, a gente não tem ela ainda. Obrigada, hein? Até a próxima. Obrigado. Até logo. Obrigada, professor. 8h44, você está ligado aqui no Jornal Gente, estamos no ar na Rádio Bandeirantes, na Band News TV e também no aplicativo Band Play. Voltamos rapidinho. Rede Bandeirantes de Rádio.